rapaziada de cara pintada vibrando de novo. Vamos lá Brasil, festejar o gol. É a rapaziada de cara pintada vibrando de novo. Esporte Máximo. O programa Esporte Máximo continua ouvindo os cronistas daqui de Alagoas para saber o que acham sobre a seleção brasileira, as expectativas inclusive desta Copa do Mundo de 2010. Aqui ao meu lado, Eduardo Esportivo, que já exerce a função há alguns anos, radialista e apresentador do programa Debate Esportivo da Rádio Correio. Expectativa, Eduardo, sobre a seleção brasileira primeiramente. O que pode se esperar dessa seleção do técnico Dunga? Bom, Viderlan, um abraço a você, aos amigos do Esporte Máximo. Primeiro sobre essa Copa do Mundo, é uma Copa que para mim está causando surpresa no seguinte ponto: as seleções que a gente entende como seleções de ponta, seleções que têm um retrospecto em começar a competição com goleadas, vencendo bem, jogando de uma forma diferenciada, a gente está vendo totalmente diferente. A única seleção que nós observamos que se sobressaiu e sobrou em campo até o momento foi a Alemanha, né, com aquele desempenho de 4-0, enfim. Em contrapartida, nós temos uma Itália, uma Argentina que jogou, trabalhou, que conseguiu a vitória, mas foi uma vitória que custou caro a essas seleções. E a expectativa em relação à seleção brasileira são as melhores possíveis. De acordo com o técnico Dunga, ele teve um critério. O critério em convocar desses jogadores que foram chamados para defender o Brasil nessa Copa da África, jogadores até que nos causaram também surpresa. Exemplo do próprio Grafite, que ninguém acredita, nem o mais otimista torcedor brasileiro acreditava que o Grafite fosse incluído nessa relação do técnico Dunga. Em relação ao lateral esquerdo, eu tenho os meus pontos de vista. Eu não levaria o Michel Bastos, ou até levaria. Quem seria o seu jogador na posição, caso você pudesse convocar a seleção brasileira, Eduardo? Eu acho que vivendo o momento, pela experiência que tem, pelo retrospecto que tem no cenário mundial, inclusive no esporte, o próprio Roberto Carlos poderia ser um jogador que vem sobrando no Corinthians, inclusive. Então seria um dos nomes que eu levaria para a Copa do Mundo, o próprio Roberto Carlos. Mas agora não adianta mais você criticar a seleção, não adianta mais você querer escalar a seleção, já que o Brasil tem tantos técnicos. Acho que agora é torcer por essa seleção que aí está, e eu acredito que o Brasil tem sim obrigação de chegar ao hexacampeonato na África do Sul, mesmo sabendo que não vai ser fácil, porque uma seleção que, teoricamente, a gente tem um Kaká, que seria a pessoa hoje da seleção tido como uma referência, não está no seu ápice físico ideal. Ele mesmo diz isso, que não sabe quanto tempo ele vai suportar. Está 100%, a verdade é. Ele está 100%. Ele mesmo diz que não sabe quanto tempo suporta em uma partida de futebol hoje. Então, eu acho que com a situação que vive o Kaká no momento, eu acho que as atenções se voltam mais do que nunca agora para o Robinho. Eu acho que o Robinho passa a ser o grande nome dessa Copa ao lado do Júlio César, que foi tido como o melhor goleiro do mundo. O melhor goleiro do mundo. Então são esses dois jogadores, com o Kaká, logicamente, entrando nesse trio, mas o Kaká correndo por fora devido ao momento físico que ele vive. Mas eu acredito sim que o Brasil consegue vencer os seus adversários, pelo menos nessa primeira fase, vencer bem e chega a uma reta final da Copa do Mundo, chega com condições ideais de conseguir esse hexacampeonato. Na FIFA, no seu estatuto, enfim, e até é provável que o Dunga foi punido recentemente agora, que a FIFA ela disse que você tem que liberar os treinos pelo menos 15 minutos para que façam imagem, para que faça algumas matérias, alguns offs, enfim. E o Dunga, eu acredito que o Dunga está usando isso em relação à imprensa esportiva brasileira, principalmente pelas críticas que o Dunga teve ao longo da preparação da seleção brasileira. De repente, agora, ele está com a situação na mão. Até então ele não tinha, a situação na mão, que foi naqueles jogos das eliminatórias, das confederações. A Copa das Confederações, ele não tinha a situação na mão. E hoje ele é o cara, felizmente ou infelizmente. Hoje ele é o cara. Então hoje ele está dizendo, eu posso ou não posso liberar. Hoje quem determina é ele, até então não. Então eu acredito que o Dunga está indo por um caminho errado, em estar em confronto, em linha de colisão direto com a imprensa, principalmente, e da mesma forma que a imprensa levanta, todos nós sabemos que a imprensa derruba. E no Brasil, quando se trata de futebol, nós sabemos, as figurinhas carimbadas no nosso meio, que levanta e que derruba por interesses outros. Esporte Máximo.